Graças a Deus. Queridos e amados ouvintes, aceitem a doce paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, quem tem o imenso prazer de cumprimentar a todos vocês é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Pois bem, amados ouvintes, vamos mais uma vez orarmos ao nosso glorioso Deus. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, se Jesus entrar em nossas vidas e fizer uma obra, a obra será completa, amado ouvinte. Porque Deus não trabalha, não faz nada pela metade. Quando Ele faz a obra é completa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, oraremos e temos a plena certeza e nenhuma sombra de dúvida que, agindo nosso querido Deus, quem impedirá? Quem vai impedir? Quem impedirá o agir do nosso Deus em nossos corações quando nós damos lugar? Pois bem, antes da oração, quero deixar aqui alguns versículos que se encontram nas Santas Escrituras Sagradas. Glória a Deus. Quero deixar na Epístola Universal de 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 8 ao 10. Capítulo 5, versículo 8 ao 10, em nome de Jesus. Esteja alertas e vigie. O diabo, o inimigo de todos vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa destruir. Resista-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos processos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Glória a Deus. Primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas, para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos. Vocês que têm a mente dividida, purifique os vossos corações na presença de Deus, o nosso Pai. Eis aí a palavra de Deus. Oraremos ao Senhor.
Graças a Deus. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença mais uma vez para orarmos a Ti, ó glorioso Deus, para clamarmos a Ti, poderoso Deus. Responde depressa a nossa pequena e humilde e simples orações, intervendo em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, tirando fora, lançando fora todo empecilho, todo embaraço, todo impedimento, toda teia de aranha, toda obra de amarração, prisão, cadeia, algema, cabeados e correntes, tudo aquilo que prende, escraviza e oprime e tem causado danos, dores e sofrimento. Grande Deus, porque o Senhor é Deus. É o Deus que já fez, é o Deus que fará, é o Deus o qual exercemos a nossa fé. A Ti nós te clamamos com toda a certeza, sem sombra de dúvida, que toda a amarração do diabo já está sendo desfeito, queimado e destruído pelo poder do sangue precioso, ó decanta labaia. Grande Deus e Pai, quantas pessoas, como está escrito em Tua palavra, que o Deus desse século, o Deus do mundo atual, cegou o entendimento deles, o entendimento delas, tem levado centenas, dezenas e milhares, ó Deus, a desviarem o seu foco em outras coisas, em coisas que não trazem estrutura espiritual, em objetos que não trazem alicerces nem firmeza espiritual, tem levado a maioria ó Deus, a cegueira espiritual. Quantos que até mesmo hoje não crerem em Deus, não crerem em Jesus, e muito menos o aceitam como seu único e o suficiente Salvador, é porque estão cegos espiritual, porque o Deus deste mundo atual, que se chama o diabo, já cegou o entendimento deles, a visão deles, para não enxergar que Jesus Cristo é o único e o suficiente caminho que levará, que conduzirá o homem, a mulher, à vida eterna. Glória a Deus. Grande Deus e Pai, só o Senhor é Deus para entrar agora mesmo com providência, ó Deus, e intervir na vida desta pessoa, abrindo-lhe a visão espiritual, abrindo-lhe o entendimento espiritual, porque em cima desta terra, aonde habita Satanás, o mal, as suas obras da maldade, a qual as suas obras malignas, satânicas, diabólicas, têm arrastado milhões, têm destruído vidas, têm destruído lares, têm destruído famílias,
por conta da cegueira espiritual do homem. Não crê naquele que pode lhe ajudar, não crê naquele que pode lhe defender, não crê naquele que pode cortar os laços que são armados na sua vida, não crê naquele que pode o livrar, porque está escrito, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, aquele que guardar a minha palavra, eu também vos guardarei. Não basta falar que teme a Deus, não basta falar que crê em Deus. Deus não está nem aí para aqueles que crê ou deixem de crer. Deus quer a nossa obediência à sua sã doutrina, obediência à sua palavra, porque em termos de crer, até o diabo, Satanás, com seus anjos caídos, crerem tanto em Deus que estremece, mas eles não obedecem. Então Deus não está nem aí com aqueles que dizem que crê ou deixem de crer. Deus está procurando os verdadeiros adoradores que adorarão a Ele em espírito e em verdade. Porque os verdadeiros adoradores que adorarão a Ele em espírito e em verdade, eles, glória a Deus, obedecem os seus ensinos, obedece a sua sã doutrina, a sua palavra. Grande Deus e Pai, ó Deus, tenha de misericórdia, entra com providência, para que em todas as áreas, esta pessoa que obedece a Ti, ó Pai, se encontra no campo da obediência, ela possa receber de Ti o grande livramento. Ó Deus, a grande vitória não é porque somos perfeitos, não há ninguém perfeito na face da terra. Porque se o ser humano fosse perfeito, não precisaria de Deus ter enviado seu Filho amado Jesus Cristo para que no alto do Gólgota, na cruz do Calvário, pagasse um alto preço por todos nós. Então, é claro que a cada dia nós devemos melhorar, porque está escrito que nós devemos vivermos em novidade de vidas. Em novidade de vida é melhorar a cada dia na presença de Deus. É procurarmos a melhorar a cada dia diante daquele que é santo, diante daquele que é poderoso, como aquela mulher que foi apanhada no ato de adultério, adulterando, e pela lei de Moisés, ela deveria ser morta, tanto ela como alguém que estava adulterando com ela e o homem, eles deveriam ser mortos por apredejamento. Glória a Deus, Jesus deu àquela mulher o grande livramento, jogando por terra o orgulho, a ignorância, a soberba, a idolatria dos fariseus. Glória a Deus, que só parecia, aparentemente, que obedecia às Escrituras, mas eram hipócritas, eram soberbos, só olhavam para si mesmos, condenavam a todos. Então, aquela pobre infeliz foi apanhada, infelizmente, no ato de adultério, adulterando, levaram ela até o mestre e rogaram ao mestre, como ele dizia que era filho de Deus, e ser filho de Deus teria que obedecer a palavra de Deus, a lei de Moisés. Porque pela lei, os tais seriam mortos por apedrejamento,
quem fosse apanhado no ato de adultério, adulterando. Glória a Deus. Mas mesmo assim, como a lei romana dominava naquela época, glória a Deus, até mesmo para eles obedecerem à lei e matar esta mulher por apedrejamento, os romanos teriam que aprovar sim ou não a morte dela. Glória a Deus. Grande Deus e Pai. Então chegaram até Jesus com a intenção de também pegar Jesus neste ponto, em um ato de fraqueza, porque Jesus, se ele obedecesse à lei de Moisés, mandando que a mulher fosse apedrejada, ele ia se ver com a lei romana, que não havia mandado ninguém apedrejar aquela mulher. E se ele mandasse, e se ele dissesse não, eles não podiam matar aquela mulher por apedrejamento, ele ia se ver com as autoridades judaicas, com os fariseus, que diziam que obedecia a lei ao pé da letra. Então colocaram Jesus, como diz um ditado, entre a cruz e a espada. Ele nem podia dizer que aquela mulher deveria ser apedrejada e nem podia dizer que não era para ser apedrejada. Glória a Deus, ou seja, ele não podia dizer, pode apedrejar. E ao mesmo tempo, ele não podia dizer, não apedreje ela. Porque ele estaria sendo favorável a uma lei e contra outra lei. E esta lei que ele fosse contra, ela ia julgá-lo. Por isso que, como diz o ditado, colocaram ele entre a cruz e a espada, mas foi quando Deus, que Jesus era Deus, é Deus. Enquanto aqueles fariseus estavam com pedras para apedrejar aquela mulher que foi apanhada em um ato de fraqueza, em um ato de adultério, adulterando. Glória a Deus. E os fariseus queriam, porque queria apedrejá-la. Jesus, neste momento, olhou para a fraqueza, o ato de fraqueza que aquela mulher caiu, e olhou para a hipocrisia dos fariseus, porque aqueles fariseus, o pecado deles era bem maior do que o desta mulher que foi apanhada neste ato de fraqueza. Eles diziam que obedecia à lei, mas, glória a Deus, desprezava os humildes, condenava os demais, viviam em pecado, servindo, não eram fiel a Deus, não eram temente a Deus como aparentava ser, não eram obedientes ao Senhor como aparentava ser, não eram servos de Deus, lavado, redimido, regenerado, como parecia ser. Jesus afirmou isso no Santo Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 44. Vocês têm por pai o diabo, eles eram servos da mentira.
mas aparentava ser servos da verdade, homens santos diante de Deus. Vocês têm por pai o diabo, e ao mesmo tempo vocês querem satisfazer a vontade de Deus. Ele foi homicida desde o princípio, nunca se afirmou na verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, mentiroso, o pai da mentira. Jesus se referia a Satanás, ao qual a liderança judaica, a maioria deles, tinham como seu senhor o pai da mentira. Mas ao mesmo tempo queria condenar, apredrejar aquela mulher por apredrejamento. Cadê o homem que estava adulterando com ela, que não trouxeram? Trouxeram somente a mulher. Cadê o homem? Quem será este homem? Quem foi este homem? Ninguém sabe. Só aquela pobre infeliz que foi levada aos pés de Jesus para eles tirarem proveito, tanto de Jesus como daquela mulher, para matar até os dois, se possível for por apredrejamento. Por isso que Jesus disse em bando de hipócritas, fariseus, aquele que não tiver nenhum pecado, que sejam perfeitos, que atirem a primeira pedra sobre esta mulher. Jesus nem foi contra, nem foi favorável a nenhuma das duas leis que regia o país naquela época. Ele olhou para o coração dos hipócritas fariseus. Vocês que não têm nenhum pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Todos tinham pecado, começando do maior ao menor, soltaram as pedras, saíram de cabeça baixa, envergonhados, e Jesus chegou diante dela e disse: mulher, cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram? E disse ela: não, Senhor. Ele disse: eu também não te condeno, mas tem um porém. Vai e não se repita mais. Não se repita mais. Não peques mais. Ah, decanta labar. Grandioso Deus. O Senhor é riquíssimo em misericórdia, até porque, ai de nós, se não fosse a tua misericórdia, Senhor. Se não fosse a misericórdia do Senhor, o que seria das nossas vidas? Em nome de Jesus, entra, Senhor, com providência, queimando, destruindo, repreendendo as obras do diabo. Ó Deus, dai-nos o grande livramento. Confirma o grande livramento. O grande livramento, ó Deus, para todos nós. O grande livramento, ó Deus, para nossa casa. O grande livramento, ó Deus, para nossa família, nossos filhos. Guarda, protege, que o teu braço amigo, que a tua mão amiga esteja estendida. Toma em tuas mãos também a Santa Igreja Pentecostal. Deus é eterno. Abençoa esta obra. Glória a Deus. Toma em tuas mãos o corpo de membro desta obra.
abençoa espiritualmente o corpo de membro da igreja. Deus é eterno. Levanta, prepara, capacita para serem bons obreiros, boas obreiras, que maneje bem a tua palavra, que maneje bem a espada, que é a tua palavra, para que sejam obreiros aprovados, obreiras aprovadas por ti nesta obra. Aperfeiçoa o dom das divinas revelações do Espírito Santo. Aperfeiçoa o dom das divinas revelações da profecia, porque nós servimos um Deus que ainda brada, que ainda fala na terra com aqueles que são obedientes. Não servimos a um Deus morto, que se encontra mudo, surdo, que não pode ouvir, que não pode falar, que não pode fazer nada porque está morto. Mas o nosso Deus está vivo. Ele disse: ainda antes que houvesse dias, eu sou. Antes que houvesse tudo, eu sou. Antes que houvesse a terra, eu sou. Antes que houvesse mares, rios, riachos, oceanos, eu sou. Antes que houvesse céus, estrelas, sol, lua, habitantes, eu sou. Antes de sermos gerados no ventre da nossa querida mãe, o Senhor já era Deus, já era o Criador. E até aqui tens usado de misericórdia para com todos nós. Tens estendido as tuas mãos e tens nos socorrido e nos dado tantos livramentos. Estende, meu Deus, as tuas mãos, derrama o teu avivamento sobre a tua obra viva. Glorioso Deus, a tua santa igreja. Deus é eterno no meio dos anos. Aviva esta obra. Prepara, capacita, obreiro, obreira, levanta, capacita, enche do teu Espírito Santo. Toma em tuas mãos os novos convertidos, coloca o desejo em seus corações para serem, ó Deus, para descerem as águas batismais, para se tornarem membros do corpo do Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Vai realizando a tua grande obra, vai operando maravilhas, vai destruindo as cadeias, macumba, feitiço, despacho, magia, olho grande e inveja. Todo investimento do maligno, sacrifícios que são oferecidos às entidades satânica, maligna, diabólica, enviados para causar prisão, amarração, sofrimento, danos. Porque está escrito que o diabo não sabe fazer outra coisa a não ser somente matar, roubar e destruir. Mas graças a Deus, meu Deus, que Deus nos amou de tal maneira que deu a Jesus Cristo, nosso glorioso Jesus Cristo, para que por intermédio dele as cadeias sejam quebradas, as algemas quebradas, a maldição quebrada, demônios amarrados, acorrentados, lançados nas profundezas do inferno, e a tua igreja triunfando livre em liberdade, cantando o hino da vitória. Porque a tua igreja tem liberdade
em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor. Recebe esta pequena e humilde e simples orações. Continua conosco. Continua com o nosso lar. Continua com o lar dos ouvintes. Abençoa os ouvintes, seus propósitos. Aqueles que têm orado conosco. Entra na área da saúde. Dás o grande livramento de qualquer enfermidade, doenças, males, opressão, depressão, escravidão, prisão espiritual. Vai quebrando as cadeias, meu Deus. Vai repreendendo todo o mal. Vai jogando por terra todo embaraço. Entra com providência. Concede a bênção. Concede a vitória. No nome de Jesus Cristo, recebe, meu Pai. Recebe em nome de Jesus a nossa pequena oração. Nós não sabemos, é verdade, como convém orar. Não sabemos, é verdade, como convém pedir, mas eu sei, ó Pai, porque assim está escrito, que o Teu Espírito Santo é Ele que intercede por todos nós e por esta obra, a Santa Igreja Pentecostal. Deus é eterno, com gemido inexprimível. Dai-nos o grande livramento também a esta obra, a esta Santa Igreja. Te peço, meu Deus, te agradeço. Tudo isto é para a honra e a glória do nosso grande Deus Pai, do nosso grande Deus Filho, do nosso grande Deus Espírito Santo. Amém, meu Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. É verdade, amado e querido ouvinte, nosso Deus trabalha de uma forma tremenda, extraordinária. Glória a Deus. Receba, sim, o grande livramento de Deus nesta tarde de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Não perca logo mais das 19 às 21 horas, na nossa querida e amada Igreja Pentecostal Deus é Eterno, que se encontra localizada na comunidade Serra Bonita, conhecida como Serra Feia, por trás da Igreja Católica, o grande culto convertido em campanhas com o tema A Derrota do Gigante. Compareça a todos para tomar posse da bênção de Deus, em nome de Jesus. Pois bem, amado ouvinte, contribui para com esta obra, ajude esta obra, saiba, Deus, amado ouvinte, Ele contempla todas as coisas, sonda tudo, conhece tudo. Quem surpreenderá Deus? Ninguém. Por isso, amado ouvinte, Deus abençoe. Fiquem todos na paz de Cristo. Quem se despede de todos vocês é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Deus abençoe. Tenha uma ótima tarde. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.